Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky. E vem cá, será que você é realmente um luciferiano? Você já se fez essa pergunta? Você se acha um luciferiano? Então, depois da vinheta, vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu vou passar para vocês as características de um luciferiano segundo a Bíblia do Adversário do Michael Ford. Então fica comigo depois da vinheta. Saudações pessoal. Como você saberia se você é um luciferiano em sua perspectiva filosófica básica? Então, essa é uma das questões que tem na Bíblia do Adversário do Michael Ford. Então, eu vou ler resumidamente aqui para vocês um texto da Hope Mary Ford sobre as características luciferianas, para ver se você possui alguma dessas características ou de repente você quer desenvolver alguma dessas características, né, para ver se você se enquadra dentro da filosofia do luciferianismo, conforme proposta pela vertente aí do Michael Ford. Então, assim, né, mesmo que você não tenha considerado algumas dessas características, geralmente existe uma semente de luciferianismo inerente ao indivíduo forte que vai poder desenvolver adequadamente essas características à medida que o tempo passa. Então, mesmo que você não tenha todas as características, ou que você tenha uma ou duas, não se preocupe que com o tempo, com o estudo, né, com as práticas dentro do luciferianismo, você vai acabar desenvolvendo essas características ou aperfeiçoando elas, tá bom? Então, as características luciferianas são as seguintes: dissidência, né? Que luciferianos, eles são pessoas mentalmente independentes e eles veem as coisas de uma forma que geralmente contraria a maioria, né? Então, eles geralmente não é um dogma, né? Você não precisa ser sempre do contra, mas você sempre está questionando as coisas. Eles são conquistadores, né? Então os luciferianos eles têm um fogo interno que conduzem eles a fazer as coisas acontecer. Então eles são batalhadores por natureza, eles vão atrás do que eles querem. Um luciferiano geralmente é não dogmático, né? Na verdade, eu diria que isso é uma das características primordiais de um luciferiano, né? Então, porque assim, enquanto os luciferianos eles são pensadores independentes, certamente eles vão ter as suas próprias opiniões. E isso implica que você reconhece e entende que suas opiniões, suas crenças, eles não são princípios absolutos, né? Luciferianos, portanto, são flexíveis. E à medida que sua base de conhecimento cresce, suas opiniões, suas crenças, seus princípios, eles vão evoluir também. Natural, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais acesso aos dados você tem, mais chances de você ter uma opinião mais concreta sobre qualquer assunto que você queira estudar, né? Então, eles reconhecem que não é necessário que todos tenham a mesma opinião, a mesma crença e os mesmos princípios. Então, ele preza pela diversidade de ideias. Responsabilidade e independência. Por que isso? Porque o luciferiano ele acredita que não há nada fora do eu, do self, né? Então, consequentemente, você é um deus, né, entre aspas, de seu próprio mundo. Tudo está ao seu alcance. E você é responsável pelas suas falhas e pelo seu sucesso, né? Pelas suas vitórias e pelos seus fracassos. Então, um luciferiano dificilmente vai culpar outra pessoa ou alguma entidade espiritual por um fracasso que ele mesmo cometeu. Autoconfiança, né? Luciferianos desenvolvem uma autoconfiança apurada, apesar de nem todos terem essa autoconfiança logo no começo da caminhada.
Conforme os estudos vão evoluindo, você vai se tornando mais autoconfiante. Intelectualidade, né? Os luciferianos, eles amam o estudo, amam a filosofia, eles se aprimoram através do estudo, do pensamento e da introspecção, né? Então você tem que sempre estar tentando aprimorar sua capacidade intelectual. Tolerância, isso é muito importante e é uma coisa que às vezes eu vejo que falta em algumas pessoas que se dizem luciferianos, né? Porque o luciferiano, ele não odeia ou julga os outros por serem ou pensarem de forma diferente. Então você encontra o senso comum que permite respeitar todas as pessoas. Então nós não atacamos outras religiões, princípios, crenças, sem nós sermos provocados para isso. Tá? Então é o seguinte, se ninguém invadir nosso espaço, se ninguém colocar empecilhos na nossa caminhada, nós também não vamos colocar empecilho na caminhada alheia. Então nós deixamos que cada um tenha suas crenças, tenha sua fé e que cada um as desenvolva do jeito que quiser, desde que não se metam no nosso caminho e não atrapalhem nossa própria jornada e nosso próprio caminho. Então, somos totalmente contra qualquer forma de intolerância, seja racial, ideológica, religiosa ou política, né? Que cada um desenvolva aí sua melhor maneira de ser. Força e estratégia, isso também é muito importante, né? Por sermos confiantes, os luciferianos acabam se mostrando fortes para enfrentar as adversidades, forte para superar seus obstáculos, né? Um luciferiano ele não se precipita para agir ou falar, ele é metódico, ele calcula, ele planeja e ele preza muito o planejamento estratégico. Então essa é uma coisa que eu friso muito para as pessoas aqui que acompanham o meu trabalho, né? Tudo que você for fazer tem um plano para fazer, tá? Mesmo quando tiver uma situação adversa, uma situação que você não estava esperando, você tem que ter a destreza mental, né, para tem que ter a destreza mental para lidar com a adversidade, tá? E o equilíbrio é uma das últimas características que é listada aqui nesse pequeno ensaio aqui sobre as características luciferianas, é que os luciferianos eles acreditam que todas as coisas são equilibradas com luz e escuridão. A luz não pode existir sem a escuridão e vice-versa. O bem e o mal, luz e trevas, estão juntas em tudo, em todos, né? Portanto, o conceito de bem e mal, luz e escuridão, ele não existe por si só. Isso é uma concepção humana que os seres humanos usam para entender o mundo à sua volta, mas eles não são necessariamente reais, num sentido que eles têm uma existência objetiva, né? Ambos são necessários e eles são baseados numa percepção individual. Então não existem coisas boas e coisas más, assim que se aplicam a todos como uma regra, tá? Depende muito do momento que você está vivendo, tá? Então certas coisas vão ser ruins para você, mas elas têm um ponto positivo. Assim como as coisas boas para você têm seu ponto negativo. Então, o luciferiano é aquele que anda no equilíbrio, né? Anda numa corda bamba, equilibrando, se equilibrando, tá bom? Então, essas são as características aí, segundo a Bíblia do adversário, que um luciferiano deve ter ou deve desenvolver com o passar do tempo. Se você se identificou com algumas delas, se você quer desenvolver alguma delas, se você acha que isso vai fazer alguma diferença na sua vida, então experimente aí assinar um dos pacotes da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Nós estamos com o curso aí Gnose e Magia Luciferiana e nós estamos trabalhando mais profundamente todos esses aspectos aqui que eu listei. Então é muito interessante aí para quem quer um norte, quem é um direcionamento. Dá uma olhada nos pacotes lá, o link vai estar na descrição
e vem estudar aí com a gente e vem se desenvolver, tá? Eu sou o Ricardo Tchaikovsky, me perdoem aí por alguns vacilos, por algumas gaguejadas que eu tenha dado. Tô gravando esse vídeo no tardar da noite, né? Já tô avançado aqui na madrugada, mas enfim, me desculpem aí por qualquer coisa e estamos juntos aí. Se vocês precisarem de mim aí, dá um toque. Tiver alguma dúvida, eu vou tentar responder. Força e honra.